Bom dia, Ibiraceiros, bom dia, Ibiraceiras. Hoje a gente está de volta aqui com mais um episódio do nosso Ibiravoz, depois de bastante tempo sem produzir nada. Mas na semana de hoje a gente tem um tema especial. É um tema que a maioria das pessoas não tem muito contato, ou se tem um pouco de contato, tem um pouco de medo também, mas a gente está aqui para trazer uma visão totalmente diferente do assunto para você. O tema são aranhas e a gente está aqui com o Alexandre Michelotto, nosso convidado especial. Bom dia, Alexandre. Bom dia, gente. Salve, galera. E eu tô aqui também com os outros integrantes do Biraçu, né? O Henrico Tosto, que é conhecido como Kilt, Olá, gente, tudo bem? e o Nemo, o Davi Bogdansky. Fala, gente. E pra quem não sabe, eu sou o Felipe Simões, só que aqui o pessoal me chama de Jalapão ou Jala. Bom, roda a vinheta, chega de enrolação. Bom, vamos direto ao assunto então. Aranhas. Quem aqui já teve medo de aranha? Eu confesso que eu já tive um pouco de aracnofobia no passado, antes de entrar na faculdade, fazer biologia. Eu era aquele tipo de pessoa que via uma aranha na parede e falei, ah, na dúvida deve me matar, então eu vou matar. Sei lá, eu senti assim, a faculdade realmente expandiu demais a minha visão sobre o assunto. Primeiro que o Brasil tem uma diversidade incrível de aranhas, né? Das 40 mil espécies no mundo, né, a gente tem mais ou menos 12 mil espécies, né, no Brasil, e provavelmente contando, né, porque espécie descrita, espécie que ainda tem que revisar, é muita coisa, né? Cara, eu também, quando era pequeno, eu tinha a mesma coisa, um pouco de receio de aranhas e tudo mais, com exceção das papamoscas, né? Eu acho que eram as que eu achava mais carismáticas, ficava pulando, era pequenininha, zoiudinha. Só que aí também, cara, a faculdade, visitando o museu, né, conhecendo um pouco mais, você vai vendo que não é nada tão assustador assim quanto o bicho humano, digamos assim, né? As aranhas são muito mais tranquilas. Acho que foi a primeira grande mudança assim de um dos grupos assim que eu tinha mais receio, que foi virando mais admiração, né? Você, Michelotto, assim, cara, tipo, desde o começo você sempre foi aquela criança curiosa, interessada em aranha, ou você também teve esse processo de transição, assim, digamos assim? Então, cara, é basicamente isso que você disse. Só uma pequena correçãozinha, que é um pouco menos e um pouco mais. No Brasil, a gente tem por volta de 3.300, 3.400 espécies. E no mundo, a gente está batendo quase 50 mil. A gente tem um site, a galera da aracnologia é agraciada com um site, um catálogo que vai acumulando tudo. A gente tem os números direitinhos, os artigos direitinho, o Word Spider Catálogo. E eles dizem os números exatos do dia das espécies que estão descritas e aceitas. A gente está com 49.513 espécies de aranhas pelo mundo, Que da hora. e uma pequena parcela aí é do Brasil, né? E como você disse, tem aranha demais, são muito diversas. Em qualquer ambiente terrestre você vai encontrar, tem aranha que voa, tem aranha que fica debaixo da terra, no solo, na copa das árvores, nos troncos, em tudo quanto é lado. E as pessoas têm medo, e o medo, na maioria das vezes, é irracional, medo do desconhecido, né, que a gente não conhece os bichos. E eu sempre fui de mexer com tudo. Nasci no Rio, mas eu vim pra cá, pra Cabo Frio cedo. Eu sempre fiquei na praia, sempre fiquei mexendo, interagindo com os bichos. Eu preferi os bichos do que gente, pra falar a verdade. E eu sempre fui assim, sabe, sempre eu metia a mão em tudo e eu sempre acabava sendo picado por tudo, sendo mordido por tudo, e eu fui aprendendo assim. E eu também sempre gostei das coisas que ninguém gosta. Tenho uma fixação por isso. "Ah, as pessoas não gostam disso, então eu vou gostar". E foi mais ou menos como eu comecei a gostar das aranhas. Cara, sensacional. É bem curioso isso, né? Porque a gente até brinca sempre, né, que é a tal da fofofauna, né? Então, o pessoal geralmente quando associa com um animal que tem um pouco mais de atração, assim, de olhar e simpatizar, geralmente é mamífero, ave, de réptil, digamos assim, é tartaruga, basicamente, que são os mais carismáticos para as É. pessoas e tal. Só que aranha é uma coisa curiosa, né? Porque uma das grandes diversidades de aranha são as papamoscas, né? Se eu não me Uhum. engano, é a família mais diversa. Sim, hoje são 6.300. Deixa eu até confirmar aqui, que já que eu tô com os dados na mão, são 6.345 espécies, cara. É o grupo, tá quase batendo mamífero. Mamífero deve ter o quê? 6.500, 6.600, não sei quanto que tá batendo, mas daqui a pouco bate. Imagina, tem mais papamosca do que, sei lá, anfíbios no Brasil, anfíbios, serpentes. É um número muito, muito grande de espécies para só uma família de aranhas tão pequenininhas e diversas.
Mas isso aí vai mudar. Isso é o que a gente conhece hoje. Com certeza existem muitos outros grupos que podem passar, tem potencial para passar, pequenos que ninguém estuda, porque a gente não tem aracnólogo, a gente precisa de gente que trabalhe com esses bichos. Isso é uma coisa que eu ia comentar também, é que um dos desafios, eu imagino que seja, né, para o conhecimento, é também a questão numérica, né, assim, a quantidade de pesquisador que tem para uma diversidade desse tamanho ainda é um número muito reduzido, né? Caso você está trabalhando com essa parte de classificação, estudando as papamoscas. E é muito curioso, né, que é um grupo tão comum nas casas assim das pessoas, você tem provavelmente muitas espécies que, assim, eu mesmo, por exemplo, antes de eu começar a reparar, eu achava que tinha uma ou duas espécies, assim, tipo, que ficava em casa direto, assim, tal. E aí quando eu comecei a ver e começar a registrar e quantificar, você vai vendo que, assim, você pode ter dezenas de espécies transitando na sua casa e você não fazia ideia. Eu imagino que tenha sido também um choque, assim, de quando você começou a trabalhar com as papamoscas, de imaginar essa diversidade e começar a ver o quanto que a gente não conhecia, né? Como é que foi para você esse contato especificamente com esse grupo, assim? Cara, de novo, eu fui pro grupo que ninguém gosta. Elas podem ser bonitinhas e tal, mas elas são muito complicadas, justamente por terem um número muito grande de espécies. E elas são diurnas. A taxonomia delas, o jeito que elas estão classificadas, é muito complicado. Ninguém mexe com esse bicho. Deixa só na família, sabe? Não arrisca passar da espécie. Eu olhei pra isso e falei, eu fui, entendeu? Eu vi as pessoas falando, não, saltícide eu não sei, eu não mexo. Aí eu pensei, vou nessa. E foi basicamente assim. Mas eu entrei na faculdade em 2017, eu colei no meu orientador numa matéria optativa, eu falei, professor, quero mexer com aranha, tem algum projeto no laboratório? Ele trabalha com artrópodes? Eu tenho. Aí eu entrei, eu cheguei junto, enfiei a cara, comecei a estudar e eu virei um ratinho de laboratório de 2018 até 2019 sem parar. Eu ficava todos os dias, assim, só tirava sábado e domingo. Por mim, eu não saía de lá, sabe? Eu dormia naquele lugar se fosse necessário. Falava, pô, já acabou. Eu entrava lá, sei lá, de manhã cedo, saía às 6 da tarde, não percebia. Muito bom, cara. E eu ficava triando os bichos o dia inteiro. Só que eu trabalhava com todos os grupos de aranha. Eu trabalhava com o que caía nas pitfalls, que é uma armadilha, o que caía no solo. E eu acabava triando todos os grupos. E todos os grupos, como a gente falou, que são 50 mil espécies, só no Brasil umas 3.300, devem ter umas 130 famílias, 129 famílias. E a gente não é humanamente impossível a gente mexer com esses bichos todos. Eu tive que reduzir o escopo e eu fui porque eu queria, que era mais difícil, o maior desafio intelectual que eu conseguia ter, que era o momento, que eram as papamoscas, esse autismo. E eu reduzi o escopo, eu fiz um outro projeto com meu professor e virou meu TCC mais tarde, e era só papamosca também. E o diferencial das papamoscas para as outras é que elas são 100% diurnas. As aranhas, em sua maioria, são noturnas. As coletas são principalmente noturnas. A gente sai de madrugada por aí. Não, para papamosca a gente sai 6 da manhã e fica até 10, meio-dia, catando, batendo na vegetação e tal. Elas também estão em todo canto. E foi basicamente isso que eu fiz para começar a mexer com elas. Então acho que esse é um bom momento para fazer um pouquinho de jabá de si mesmo, né? Você apresentar um pouco em que faculdade você estuda, o laboratório em que você está trabalhando. Eu faço licenciatura em Ciências Biológicas no Instituto Federal do Espírito Santo e eu trabalho no laboratório, pasmem, de ecologia aquática. Porque o meu orientador, ele mexe com artrópodes em geral e os trabalhos são veiculados lá. E acaba que eu acabo ajudando no laboratório de zoologia e tal. Mas o meu principal lugar, o meu banco, assim, o meu orientador fica no laboratório de ecologia aquática. Então eu acabo fazendo tudo por lá mesmo. Aranhas não são aquáticas, tá, gente? É o cara que trabalha com aranhas diurnas no laboratório de ecologia aquática, né? Exatamente, exatamente, exatamente. E é isso, cara. Eu entrava no laboratório, sei lá, 7 da manhã, almoçava algum horário e eu ficava sem parar. Eu estudei muito, 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 todos os dias daquilo ali, e eu não parava, não parava. Foi uma coisa que uma paixão mesmo, sabe. Uhum. Aí, Legal. de repente, o que aconteceu? Resolveu passar na minha frente um apocalipse, Covid-19, uma pandemia aí, e eu tô até então em casa, na minha cama o dia inteiro, só fazendo as coisas básicas de casa. E eu larguei isso, eu tô com abstinência de mato, quero ver bicho,
Tanta gente querendo fugir de aranha e eu querendo ver elas há tanto tempo. Graças aí à situação mundial. Acho que a abstinência de mato é uma coisa que tá todo mundo aqui sofrendo. Cara, que coisa horrível, que coisa. Eu fui de workaholic a vagabundo que Sim. fica o dia inteiro na Vou rua. dizer. É foda. Cara, é o que eu falei, essa pandemia, cara, pro nosso caso, que faz biologia de campo, né, que trabalha direto nessa parte, que é em casa, realmente foi uma pausa, assim, que a gente não tava esperando, né, ficar tanto tempo, assim, parado. Mas, de certa forma, foi uma pausa que você começa a pensar um pouco mais na parte assim, bom, já que eu tenho que ficar em casa, vamos ficar limitado à parte digital, né? Uhum, Aí eu comecei a gente começou a focar nessa parte de divulgação das mídias, né? Então, exatamente. eu vejo que você também é muito ativo nessa parte de divulgação. Sim. É uma das coisas que eu me impressionei, assim, você transforma um conteúdo de aranhas, que muitas vezes parece assustador para muita gente, num conteúdo mais acessível. E as papamoscas, querendo ou não, dentro do mundo das aranhas, provavelmente o grupo mais carismático, em aparência, né? Com certeza. E como que é, então, assim, quando você trabalha com essa parte de divulgação, eu imagino que foi uma coisa meio pensada, né? Você pensou, pô, as papamoscas, elas também são um grupo dos mais carismáticos, e com isso você conseguiria trazer informações de grupos não tão carismáticos. Como é que foi essa organização, assim, das ideias? Eu aproveitei a fofofaunice delas, né? Os olhinhos bonitinhos e a carismática delas mesmo. Mas eu entrei no Twitter justamente pra isso, o Bruno me chamou, o Observações Naturalistas, ele falou, cara, tem muita demanda lá, você vai gostar. Eu ficava só no Facebook e no iNaturalist, identificando, e realmente a demanda lá era muito grande, o pessoal gostou. E quando esse inferno todo começou, essa pandemia, eu devia ter uns 7.000 lá no Twitter. E eu fui gastando meu tempo, já que eu estava com a bunda sentada em casa, eu comecei a ficar no Twitter, fiz um monte de thread, apareci no jornal, sei lá, aparecer gente famosa me seguindo, uma coisa que eu nunca esperava, sabe? Eu Legal. era só um ratinho de laboratório. E também, não quero falar de maneira nenhuma que a pandemia foi boa, gente, mas também foi um tempo que eu comecei a ler outras coisas, outros assuntos, foi um bom período de reflexão, mas já chega, já tá bom, não preciso mais, tá bom? A vacina já era pra estar no meu braço, Se tinha uma lição, a gente já aprendeu, né? Essas coisas assim. eu já aprendi, Já passou, já isso eu deu. acho que já tava ok desde novembro, entendeu? Dezembro. Já deu tempo de outra Ah, porra, reflexão, você falou, puta, né? exatamente, já. Vocês falando disso, eu até lembrei, assim, a gente no Ibiraçu, a gente estava até preparando assim, uns cursos ao ar livre. A gente, na verdade, queria fazer umas experiências, nem tão cursos, assim, mas levar as pessoas lá para o meio do mato e mostrando as coisas ao vivo ali, né, em vez de mostrar só pela telinha do celular. E, infelizmente, por essa pandemia, tem que ser foto na internet. E para quem quer ver foto, a gente tem um site, né, que é o grupoibiraçu.com.br, mas sem o cedilha, então fica grupoibiracu.com.br/blog. E lá vocês encontram um artigo desse episódio. Então, qualquer ilustração que a gente vier a colocar sobre, enfim, sobre os animais que a gente está conversando, ou qualquer informação mais relevante, um link, alguma coisa para baixar um PDF, que a gente vier a discutir ao longo desse episódio, vai estar lá no site. Então acessa lá grupoibiracu.com.br/blog e vocês conseguem ver o material complementar para esse episódio. Nemo, quer falar alguma coisa também? Você tava... Então, é que eu tava pensando, tipo, eu ia falar também um pouco da minha experiência, mas eu não sei se isso entraria muito lá atrás. Tem uma papamosca chamada Maratus Nemo. É uma grande homenagem. Como é que chama? Maratus Nemo é uma aranha-pavão, lá da Austrália. Aranha pavão. Pô, aí sim, Ela é velho. bonitinha, Pô, e ela é muito bonitinha. Acho que vai ser essa que vai pro blog, então, pra gente ilustrar o exemplo da papamosca, né? Se quiser foto minha também, posso Pode mandar, por disponibilizar. favor. A gente até bota na capa do episódio. Foto da papamosca, tá, gente? Não é minha, não. Mas, então, eu ia falar, é uma coisa que você puxou agora, você falou das aranhas pavão, né, da Austrália, e eu fiquei pensando assim, de curiosidade, né, eu já cheguei a ver alguns registros, né, do próprio iNaturalist, mesmo uns que você identificou, e tem umas aranhas assim que, claro que elas não têm o mesmo lequezinho, né, que faz a aranha pavão, mas elas têm uns padrões de coloração, umas coisas chamativas, eu fiquei pensando, tem algumas aranhas, assim, umas papamoscas aqui do Brasil que elas tem um tipo de ritual similar, ou tem alguns padrões de coloração similares, ou é um negócio muito exclusivo lá da Austrália? Só para explicar antes, rapidinho, para quem tá ouvindo, talvez a pessoa não conheça o que é uma aranha-pavão, enfim.
pesquisa no YouTube alguma dança de acasalamento desses bichos e vocês vão entender porque eles são maravilhosos. A gente pode até botar a gente bota no blog, no site, a gente bota lá o link. Mas eles têm uns rituais muito complexos, têm cores muito chamativas, são aranhas incríveis. Cara, se tem uma coisa que eu repito é que a Austrália é superestimada. As pessoas falam: "Meu Deus, a Austrália", que isso, gente, vocês moram no Brasil. Vocês moram no Brasil. No mundo, a gente não chegou a falar disso, mas no mundo existem 5 gêneros, principalmente assim, que são de importância média. 3 deles estão no Brasil. Tem a armadeira, tem a viúva negra, tem a aranha marrom. Lá na Austrália não tem tanta aranha marrom quanto aqui, não tem armadeira como tem aqui, entendeu? Lá tem viúva negra também, tem umas outras 2 também, a teia de funil, mas aqui que é o negócio, pelo menos para as aranhas, não tô falando de cobra, não tô falando de lá tem muita coisa, mas a gente também tem, não tem como se rebaixar não. Mas em diversidade, cara, o que falta pra gente é investimento, as pessoas não têm interesse em procurar. A gente tem muito bicho bonito de vários grupos diferentes, não só aranha, não só a gente tem muito bicho diferente e a gente tem bicho desconhecido. Aqui a gente tem a estimativa de que a maior parte dos bichos que faltam para ser descritos, pelo menos em aracnídeos, está aqui no Neotrópico. Neotrópico é uma região que bate ali do México até metade da Argentina, um pouco mais para baixo, e um dos lugares mais diversos de seres vivos, pelo menos de aranha, né? Que eu já li algum pouco. Mas tem com certeza bichos muito bonitos, tanto quanto. Tem rituais que não são conhecidos. Eu mesmo já presenciei um ritual, tipo assim, aquele da Maratos, da aranha-pavão, dura o quê? 1 minuto? 2 minutos? Eu presenciei, a minha bateria tava morrendo, mas eu consegui filmar um pouquinho. O macho de uma papa-mosca batendo o abdômen na cara da fêmea por 15 minutos, rebolando em cima. Cara, absurdo, uma coisa que, tipo, não tem descrito, sabe. Ninguém trabalha com esses bichos, ninguém liga pra esses bichos, pelo menos no Brasil. E lá na Austrália é diferente, lá muita gente tem respeito pela biodiversidade, tem fotógrafos por tudo quanto é lado, as pessoas datam, registram muito mais os bichos. Essa Maratus Nemo que eu falei mais cedo, foi uma pessoa que encontrou e postou no Facebook. Caramba. Aí um aracnólogo viu: "Nossa, esse bicho é novo". Ele foi lá e descreveu, Maratus Nemo, ela tem carinha do Nemo. Aquela carinha laranja, né? É, entendeu? Por causa disso, as pessoas naturalistas mesmo, ciência de cidadã, elas foram na rua, elas achou no quintal de casa um bicho e é uma espécie nova, entendeu? E não é difícil achar uma espécie nova. Invertebrado principalmente, né? Eu fico meio. Inclusive, você tem vários projetos, né, na Naturalist com aranhas, e você já chegou a ver muitos desses registros, assim, das pessoas que mandaram lá e você fala, cara, esse aí, você sabe, tipo, até, sei lá, o gênero, mas você não faz ideia de qualquer espécie, ou... Porque imagina, assim, que a base, né, para você ter uma comparação de diversidade, eu não sei até que ponto que aqui na América Latina a gente tem uma base boa de conhecimento de papamoscas e que daria para ficar fazendo comparativos, assim? Então, primeiro que é difícil ter know-how pra isso, sabe? Tipo, você olhar pra uma foto e falar: "É uma espécie nova", porque por foto nada é importante, assim, sabe? A gente precisa dissecar os bichos. Infelizmente, a gente só consegue chegar nas espécies desses animais quando a gente mata eles e observa sobre a lupa. A gente tem que dissecar a genitália e tal. Por foto não tem como a gente saber isso. Com certeza absoluta, eu já devo ter dado uma ideia lá no iNaturalist de uma espécie que provavelmente é nova, mas não tem como bater o martelo, porque a gente não coletou o animal, sabe? A gente consegue falar: "Pô, eu nunca vi esse bicho". Mas também pode ser uma coisa que eu simplesmente não conheço, sabe? Eu não sou magnânimo dos bichos, assim, pra entender pelas fotos, isso é meio complicado. Uma coisa que eu não falei, que eu acho que é importante falar, é o iNaturalist, né, para as pessoas que a gente falou algumas vezes aqui. Ele é uma plataforma, né, de ciência cidadã que basicamente você pode fazer o registro de qualquer ser vivo, então desde plantas até fungos, qualquer grupo animal. E lá você posta o seu registro e tem muita gente lá que atua como identificador, indo até lá os registros e dando uma sugestão de identificação. Você já tem um nível de moderação, que são as pessoas já especialistas naqueles grupos, que podem ir lá e chegar e falar, né? O Michelotto, inclusive, é um dos principais identificadores da plataforma aqui no Brasil, né? Todos esses registros você pode cair em projetos. Então, o Michelotto mesmo, se quiser falar um pouco dos projetos que você tem na plataforma iNaturalist, só para o pessoal ter uma ideia. Então, eu entrei no iNaturalist em julho de 2018. Eu já estava
naquele meu projeto que eu falei, que eu tava levantando todas as aranhas, e eu usava isso pra meio que pra aprender. Eu já conhecia no olhômetro os bichos e eu vim aqui pra aprender um pouco mais. Porque se você conhece o bicho vivo e já conheceu na lupa, você já viu na lupa, você não esquece mais, é que nem andar de bicicleta. Uhum. E eu fui identificando tudo que tinha, que era o que dá pra conhecer, sabe? O que existe em casa e por aí vai. E eu também aprendi muito na Netflix, eu errei muito, com certeza. E desde então eu tô com 35.000 identificações, que eu ficava que nem um doido, que nem eu falei, algumas horas fazendo isso, que eu acabava aprendendo. Era um conhecimento mútuo, né? Que a gente compartilha com as pessoas, ajuda os registros. Uhum. Você achou uma aranha na sua casa, porque o principal problema de você achar uma aranha em casa, você não quer saber a espécie daquele bicho, você quer saber se ele é perigoso, se ele vai te matar, se vai pular na sua jugular. Inclusive, a gente ainda vai falar disso nesse episódio. Se você quer proteger a sua jugular, continua ouvindo a gente que Dicas. tá nos planos. Acho que isso era melhor de falar de primeira, porque dessas 3.000 e tantas espécies que existem no Brasil, só 3 gêneros dela, que devem ter no máximo, deixa eu ver, 8. Vamos botar aí 20 espécies de aranhas perigosas no Brasil. E desses são 3 tipos diferentes. Sim, são 3 tipos diferentes, que é a aranha armadeira, a aranha marrom e a viúva negra. E que são de fácil identificação também, né? Se vocês derem um Google, vocês conseguem. Melhor que isso, eu vou deixar no blog, aqui no material auxiliar desse episódio, um guia que ajuda as pessoas a identificarem espécies de interesse médico. Ótimo, ótimo. E mostra também as espécies que são parecidas com elas, mas que não são perigosas. Então, muitas vezes você olha, sei lá, uma aranha-lobo, parece muito uma armadeira, mas assim, com um pouquinho de treinamento você já diferencia qual é qual. E você deixa de matar um bicho que é inofensivo pro ser humano e que inclusive tem um papel ecológico super importante. Uhum. E sem problema nenhum. Sensacional. É isso, cara. As pessoas matam as aranhas por causa de um medo, como eu falei antes, do desconhecido. Ninguém tá errado por isso, ninguém é obrigado a saber quais são os perigosos e quais não, mas é bom você saber, porque você tá se protegendo. Quantas pessoas vocês acham que morrem em acidentes com aranha por ano no Brasil? Cara, eu sou suspeito porque eu lembro que eu tinha visto recentemente umas estatísticas, mas eu vou falar que eu também não lembro com certeza, mas eu lembro que, tipo, sei lá, Chuta aí, cada um de vocês. Chuta o número. 5 pessoas no ano. Eu ia chutar 40. Esse chutão total, é. 5, 40, Nossa, eu ia chutar se pá 2, na moral. 2. Tá. Quem que falou 5? Eu não reconheci a voz de vocês ainda. Eu aqui, eu ri. Henrico. Tá, então, são mais ou menos 5, 6 pessoas que morrem por ano por aranhas no Brasil. E mosquito, quantas pessoas morrem por causa de dengue, quantas pessoas morrem por zika, quantas pessoas morrem de chikungunya e Putz. várias outras doenças que os nematócidos são vetores por aí. São milhares, né? Sim. E se as pessoas tivessem esse medo, se existisse a mosquitofobia, as pessoas estariam mais, morreriam menos. Menos de 6 pessoas morrem por ano por aranhas, acidentes de aranha. Acontecem muitos acidentes, claro, a gente tem soro ainda bem também, não é pra banalizar isso, mas o número não bate, sabe, pro medo que existe. Com certeza. É muito mais o medo do desconhecido, as pessoas não sabem o que estão lidando. Olha, a papamosca vai pular em mim, vai me matar? Não, ela vai pular em você e vai te dar um abraço, ela vai comer um mosquito que tá no seu cabelo, sabe? Elas não têm esse instinto assassino. Até a armadeira, que é um monstrão que todo mundo tem medo, em parte com razão, ela não vai pular em você do nada, pular na sua jugular. Só se você chegar muito perto dela. E antes disso, ela ainda vai fazer aquela posição, né? Vai armar, vai levantar as patinhas. Ela vai te falar, ô, brother, chega perto. Não. Então, tem que estar muito desavisado pra levar uma picada aí de armadeira, né? E eu imagino que pra aranha deve ser o mesmo problema que tem pra serpente e escorpião, que muitas vezes o acidente é pelo manejo, né? A pessoa ela vai tentar tirar o bicho e aí não sabe como fazer direito e acaba tomando uma picada, né? Mordida, né? Depende. Cara, a maior parte dos acidentes acontece sem querer. É. Acontece com você botando roupa, a aranha tá escondida numa blusa, Uhum. você vestiu uma blusa e uma aranha marrom te morde na barriga, na axila, no pescoço. Isso é complicado, é bater roupa antes de usar, principalmente a galera do sul. Curitiba, não sei se os dados atualizaram, mas Curitiba é o lugar com a maior incidência de aranha marrom no mundo, Caramba. entendeu? Curitibano se prepara. E as armadeiras, os acidentes com elas são, você tá botando a mão ali na madeira, mexendo no jardim sem luva, pum, pegou a mão ali, ela vai te dar uma grampeada, uma mordida, e é um acidente bem doloroso, mas como na maioria das vezes não é grave, mesmo assim, a viúva negra também, ela
principalmente acontece em áreas rurais, a pessoa trabalhando lá no campo, mexendo na vegetação e morde. Não vai morrer no conforto da sua casa por uma viúva negra. Os acidentes com ela não são comuns, assim. É um bicho difícil de se encontrar, na verdade. Inclusive, falando em perigo, essa questão assim, até onde eu sei, é o maior número de mortos no Brasil por picada de aranha é com aranha marrom, que é essa que você falou que tá na roupa ali do pessoal de Curitiba e tal. Só que a aranha marrom tem uma peculiaridade, né, que você não sente geralmente a picada na hora, né? É uma picada indolor. O veneno vai agindo lentamente. A pessoa é mordida e o que que acontece? Vai ficar inchado, vai começar a escurecer aquilo ali. Até 6 horas é o ideal para você poder tomar o soro, que se o médico recomendar o soro. Levar o animal, você pode levar o animal. Com serpentes isso não funciona, mas com aranhas e escorpiões isso funciona. Você tem que levar o animal, preferencialmente do jeito que você conseguir levar para identificação lá. Serpentes procede também, cara. Por serpentes é importante, sim. Até para a pessoa saber qual tipo de soro aplicar. É. Então, mas para serpente eles conseguem ver pelos efeitos da picada, porque a picada da jararaca causa um efeito, a picada da cascavel causa outro, a picada da coral causa outro. Ah, Então, sim. Isso para longo prazo, talvez. Eu lembro assim da época que eu tava lá no Butantã, a recomendação era essa. Inclusive, o Butantan tá recomendando. Eu li outra fonte falando para não levar as cobras para o hospital, por causa que as pessoas poderiam acabar tendo outros acidentes. esse é um ponto, esse é um ponto. Se você sabe manejar o animal, se você consegue colocar ele em segurança em uma caixa ali fechada, Isso. enfim, tudo bem. Agora não vai tentar pegar o bicho se você não tem experiência, né? Isso Você já tomou uma picada, já tomou. Fora matar o bicho, que é um crime ambiental também, matar. uma foto às vezes resolve também, né? Cobra não é tão difícil de Exatamente. identificar, enfim. Exatamente. Que a pessoa vai tomar uma mordida do bicho, aí vai tentar pegar, tomar mais duas, e quando ela fica brava, ela mata o bicho, e você fala, meu, só piorou a situação, sabe? Com dois lados. Vamos lá. Fui picado por uma aranha. O que eu faço? Cara, primeira coisa que você tem que fazer é você ficar calmo. Não pode se desesperar. E se você conseguir capturar um animal, vivo ou morto, levar para o hospital para poder fazer a identificação, é bom. Bom, porque uma grande porcentagem dos acidentes as pessoas são mordidas por animais inofensivos e é só o estresse mesmo, mas existem os casos que podem ser perigosos, como uma armadeira, até uma caranguejeira, uma mordida dá uma mordida bem dolorosa, né? As quelíceras delas são grandes, mas o veneno não vai fazer muito efeito. Mas uma armadeira vai doer muito e vai ter um efeito do veneno, sim. Em crianças de até 20, 30 quilos, o efeito pode ser grave, em idosos também. Em adultos só vai doer, mas também é bom olhar, ser atento. A aranha marrom, o ideal também, mesma coisa, mesmo procedimento. O problema da aranha marrom é aquilo que o Henrique falou mais cedo. Você não vai sentir. Muito pouco, é uma picada quase indolor. Vai acontecer ali, você vai amassar o bicho no seu pé, na sua barriga, e ele vai aparecer morto, você vai ficar com uma mancha, e você não vai saber o que fazer, você vai ter que ir no hospital e provavelmente você vai tomar um soro, né, o soro antiloxoxérico, o soro aracnídeo, para tratar aquele acidente. Vou aproveitar então aqui que você falou da aranha marrom, uma dica para quem tá fazendo trilha também. Tem muita gente que faz trilha que acha que a árvore é corrimão e quer botar a mão em tudo quanto é tronco que você vê aí pelo caminho. E assim, na natureza, onde é que a aranha marrom fica, né? Já que não tem o armário dos curitibanos. Elas geralmente fazem o ninho delas ali nos troncos das árvores, né? Embaixo Sim. da casca, ou quando geralmente tem algum buraquinho, alguma cavidade ali. E fica parecendo um algodãozinho, né? Você olha assim, parece que alguém enfiou um pedacinho de algodão no tronco. Se você aperta a mão ali, provavelmente vai levar uma picada. Mordida. Foi só pra encher o saco, já, desculpa. Cara, eu recomendo não botar a mão em tronco nenhum, com certeza, mas quem tá falando já fez muito isso e já quase se ferrou. É. Eu já pisando em tronco, eu já quebrei um tronco que tava lotado de aranha marrom, só vi um monte de aranha correndo, botando a mão em barranco pra pegar o pilhão com uma pinça, saiu correndo uma pelo meu braço. Mas não é um bicho que, como eu tava falando mais cedo, ele vai pular no seu pescoço. Não estou falando pra manusear de maneira alguma, mas ela e as viúvas, as aranhas marrons e as viúvas, não são animais agressivos. Eles só vão morder caso elas sejam pressionadas contra o seu corpo. Quando você pressiona esse animal, a atitude dela é defender. Ela vai se
proteger de você. E o jeito dela é fazendo a mordida. Ela não tem culpa que o veneno dela é letal, sabe? Se você tá andando na trilha, você bota a mão ali no tronco sem luva, e a aranha marrom tá ali, você provavelmente pode ser acidentado, porque você vai apertar ela, vai pressionar ela contra a sua mão, e vai ser bem problemático. Dependendo aí da distância que você tiver de um hospital. E dependendo do grau de aracnofobia da pessoa, também não recomenda colocar a mão em tronco, porque você tem outras espécies de aranhas, até de grande porte, né? Sim. Que ficam em troncos e às vezes a pessoa vai colocar a mão, se assusta, vê a aranha e, enfim, tipo, de qualquer jeito a gente recomenda não ficar. De tudo, de É, tudo. árvore não é Aranha, cor-de-rosa. lacraia, É, lacranha, cobra. correição de formiga, Nossa, tem de tudo, Correção é né? tristeza. Correição é complicado também. Puta, lacraia também é outro que... Assim, a aranha é uma das possibilidades aí, então na dúvida sempre fica atento, né? Na dúvida, evite todas as possibilidades. Evite todas as possibilidades. Uma coisa, então, interessante, né, que a gente comentou, né, então todas as aranhas, mesmo as que não têm, a gente fala muito das de importância médica, mas muitas outras podem acabar morrendo por confusão e tudo mais, e as aranhas, elas são também extremamente importantes em termos ecológicos, né, então em termos eu não gosto muito desse termo, né, uma função da aranha na natureza, né, os animais, a gente coloca essa ideia de função, né, mas enfim, o que as aranhas fazem na natureza é de extrema importância, inclusive para as pessoas que não gostam de muitos insetos, vetores de doenças e pragas e tudo mais. As aranhas são as principais predadoras desses animais, né? Então, essa é uma das várias funções ecológicas que elas exercem. Uhum. Queroto, se quiser falar mais algumas outras, assim, questões ecológicas curiosas, né, que as pessoas às vezes nem fazem ideia. As aranhas, cara, elas são as aves de rapina dos invertebrados. Elas estão ali no topo de cadeia, elas comem tudo que elas conseguem. Eu costumo falar que as aranhas, elas comem qualquer coisa que elas consigam que caiba nas quelíceras delas. Elas comem outras aranhas, elas comem insetos, elas comem outros aracnídeos diferentes. Elas comem tudo que anda, dá mole na frente delas. Elas vão lá e tentam, sabe? Nisso elas fazem canibalismo, elas fazem tudo. Elas são vorazes demais. Porque elas aprenderam a viver num ambiente sem comida. Então, tudo que tá tendo, elas estão aproveitando. Elas não perdoam nada. Como você disse, a maioria é inofensiva e elas são muito importantes para esse equilíbrio ecológico, mas os animais, de modo geral, eles não têm que ter uma necessidade para o humano direto. As pessoas acham muito que como se o bicho fosse um ator que tem um roteiro. Não, ele não tá nem aí para você. A aranha tá lá no mato dela, vivendo, comendo os mosquitinhos dela, e na sua casa elas também podem comer os mosquitos, mas, né? Ou não, elas podem só sujar o teto da sua casa. Os animais, eles não têm que ter uma função por humano. O humano é muito egocêntrico, às vezes, pensando nisso. Então pense que todo mundo é vivo e todo mundo tem direito à vida. Você não é magnânimo. A gente tem que lembrar que os humanos também são animais. Somos primatas, antes de tudo. Com certeza, isso até entra numa discussão até sobre conservação, né? Assim, por que Conservação. conservar a natureza? É um Sim. tema que dá um podcast à parte. Mas vamos falar então nesse sentido. Como se elas tivessem, se as aranhas estivessem aqui para servir aos humanos. As aranhas, como uma outra coisa que a gente não chegou a falar, mesmo sendo a maioria inofensiva, a massiva maioria também tem veneno. Elas são peçonhentas, elas têm glândula de veneno. Só duas para 3 famílias não têm glândulas de veneno funcionais. Uma não tem e as outras duas não têm funcionais. Mas o restante todo tem toxina, tem veneno, tem peçonha, que na verdade só vai funcionar para os insetos, para os outros bichos que elas predam, e não vai fazer nada na gente. Vai acontecer uma mordida e só vai ficar vermelho, só vai inchar e doer um pouquinho. Mas essas toxinas, elas nunca foram estudadas na maioria dos grupos. Para vocês terem uma noção, não sei se vocês conhecem as aranhas do cerrado, Paravixia bistriata, são aranhas coloniais. Eles vão botar uma imagem aí para vocês verem. Elas foram estudadas no cientistas da USP, lá de Ribeirão Preto, descobriram que ela tem uma proteína no veneno chamada paravixina, que tem potencial para tratar doenças neurológicas, como o Alzheimer, a esclerose múltipla, a lateral amiotrófica, a esquizofrenia e várias outras. Então, pegaram uma aranha dessas entre milhares e descobriram isso na toxina. Imagina as que não descobriram. Às vezes o papa-mosca lá da Amazônia, lá do meio da África, tem um potencial para curar um câncer aí, algum tipo de câncer, uma doença que não tem até então tem cura.
E por aí vai, ninguém conhece, ninguém estuda esses bichos, eles têm um potencial biotecnológico muito grande, e não só as toxinas, eles podem extrair a teia. Tem até um meme que fala aí que as teias de aranha fazem qualquer coisa biotecnológica dá pra fazer roupa, dá pra fazer fio, dá pra fazer cabo, dá pra fazer muita coisa com teia. Inclusive, essa parte, né, de você buscar substâncias úteis na natureza, os venenos no geral têm muito potencial, porque venenos, como a gente fala, na verdade são conjuntos de proteínas, né, são misturas extremamente complexas, e boa parte deles a gente nem conhece ainda direito os mecanismos de ação. Então, realmente, tipo, estudar proteomas, estudar assim, o conjunto de proteínas que você encontra nos venenos dos animais é uma área com um campo enorme. E falando dessa parte, vou falar da pergunta do ouvinte nosso, falando dessa parte das sedas da aranha, né? A aranha ela tem uma diversidade, né, de tipos, né, de fios, né, de seda. Cada um pode ser feito de uma maneira mais organizada, tem uns que são feitos de uma forma um pouco mais colocada numa disposição um pouco mais aleatória, digamos assim. Mas teve uma pergunta do ouvinte nosso, né, de uma estrutura que ele tirou foto, a gente vai até colocar no nosso blog. Ele tirou foto de uma aranha de prata, né? Hum, E ela, aquela aranha que fica em posição de X, né? Acho que muita gente já deve ter visto, sim. né? Essas aranhas. E elas têm uma. Ele tirou foto de uma seda mais grossa que ficou nesse formato de X perto da aranha. E mostra o detalhe da estrutura dessa teia que tem uns fios mais grossos, assim, que saem do centro, né? Então fica no formato de X junto com a aranha. Zigue-zague. E ele questionou então qual que poderia ser a função desses fios assim mais grossos dentro da teia, se tinha alguma função de capturar insetos, se é só estrutural, qual que seria essa função? Então, essa aí é o estabelecimento, né? É uma teia mais grossa mesmo, ela acompanha o formato da aranha, se vocês perceberem, em X, e elas podem fazer para vários fatores diferentes dependendo do grupo. Nas aranhas de prata, Argiope argentata, o que vai acontecer? Essa parte da teia também reflete o V, e as aves são afugentadas por isso, porque elas passam despercebidas nisso aí, parece que é cocô de passarinho, e como a aranha tem formato de X, ela tá acompanhando esse formato. O passarinho simplesmente não vai perceber que ela tá ali. E existem diferentes tipos de aranhas que também usam esse tipo de teia, o estabelecimento. Existem aranhas que colocam detritos na teia, como a ciclosa, que chamam as aranhas desenhistas, e elas podem fazer isso para atrair inseto, para também se camuflar. Tem várias, várias e várias funcionalidades. Infelizmente, a ecologia desses animais não é tão estudada, a gente não tem respostas, assim, para bater martelo, tipo, é isso e acabou, a gente não tem. A gente tem muita dúvida ainda. Como eu disse, tem muito pouca gente que mexe com essas coisas, e é um tema um pouquinho mais complexo. Como foi dito, essa foi uma pergunta que foi enviada por um apoiador nosso. E caso você queira mandar perguntas também para os próximos episódios, você pode conferir o nosso Apoia-se, apoia.se/Grupo Ibiraçu. Lá você encontra várias opções, né, para apoiar o nosso podcast mensalmente, e algumas categorias de apoio permitem que você envie uma ou duas perguntas para os próximos episódios que vão ser gravados. Então fiquem atentos aí para essa oportunidade. E é bom também usar o exemplo dessa aranha, né, a aranha de prata, porque assim como uma série de outras aranhas, isso é muito comum, né, dentro do grupo, você tem uma disparidade, né, uma diferença muito grande entre o tamanho dos machos e das fêmeas. Isso entra numa outra pergunta muito interessante que a gente recebeu de um outro apoiador, que estava perguntando, assim, pensando de maneira na evolução, né, dessas características e ainda pensando que alguns outros grupos aparentados das aranhas, por exemplo, os escorpiões, normalmente não apresentam muito dimorfismo, né? Eles chamam de dimorfismo sexual essa diferença entre os machos e as fêmeas. Então, pensando nas aranhas, qual que seria a vantagem se... É claro que a evolução não é um processo direcional, né? Não é um processo, Uhum. vamos dizer, de otimização de maneira alguma, mas pensando evolutivamente, qual que poderia ser a vantagem do aparecimento desse dimorfismo? Cara, eu chamo isso aí até de machinho michuruca. Tem macho que é 12 vezes menor que a fêmea. Caramba. Eles são muito pequenos. E o que acontece com isso? Eles se protegem, eles sobrevivem. Eles têm uma chance de sobrevivência muito maior, mas os órgãos genitais deles são proporcionais à fêmea, né? O pau continua lá grandinho e capaz o bastante de copular. E também tem relação com o número de ovos que a fêmea vai conseguir ter
o número de machos, a quantidade de machos que vão copular com ela são vários, ao mesmo tempo não, ficam na teia esperando a própria hora para poder copular. E isso principalmente diminui o canibalismo sexual, né? Eles se protegem das fêmeas, porque são duas aranhas do mesmo tamanho, a probabilidade de morrerem se eles vivessem numa mesma teia seria muito maior. Uhum. Então, principalmente aranhas que vivem nas teias têm esses machinhos michurucas, muito menores que elas. Então, as vantagens são diminuir o canibalismo sexual, sobrevivendo, e como são pequenos e sobrevivem mais, eles acabam copulando mais vezes. Copular mais vezes significa mais espermatozoide significa mais ovos. Então, essa diferença acabou resultando isso. Uma aranha que tem um machinho pequenininho coloca centenas de ovos. Faz bastante sentido, na real. E junto também com essa pergunta, ele adicionou uma segunda pergunta que aí eu honestamente acho que vai ser mais difícil ainda de dar uma resposta certinha, ou talvez não, né? Vai saber. Mas ele tinha perguntado também se a gente tem alguma ideia também evolutivamente falando, como que se deu esse processo, se foi uma questão dos machos ficando menores que as fêmeas, ou as fêmeas que foram ganhando um tamanho muito maior que os machos. Nossa, tem um fóssil desses assim. As pessoas chegaram nessa conclusão porque tinha duas aranhas muito parecidas e uma era macho e a outra era uma fêmea e na verdade eram espécies diferentes. Descobriram depois que a outra aranha era maior. Não, os machos foram diminuindo, eles foram miniaturizados por justamente esse motivo. Eles foram sendo selecionados, os menores sobreviviam mais e é isso. Um macho de aranha, às vezes, esses pequenininhos, eles ficam adultos em 2, 3, 4 equidizes. É muito pouco. E as fêmeas demoram muito mais, acho que 8. Equidise é a muda, a troca de exoesqueleto. Eles vão mudando conforme as etapas, os estágios. Eles não têm um crescimento assim regular, cresce todo dia, não. Elas só crescem quando trocam. E esses machinhos foram trocando, os menores foram sendo selecionados, morriam menos, eles foram miniaturizados mesmo. As fêmeas não aumentaram. É a proposta, é o que se imagina. Não tem como bater o martelo, como você disse. Sim, sim. Mas pelos fósseis, o que dá para entender é isso. E honestamente, assim, eu nunca tinha parado muito pra pensar a respeito, mas faz muito sentido, né? Porque se isso dá uma vantagem, vamos dizer, expressiva em você escapar de canibalismo depois da reprodução, faz muito sentido que seja uma seleção forte em cima dessa característica, né, da miniaturização. E, cara, uma das coisas que eu acho incríveis também, né, das aranhas, as diferentes adaptações. Então, tipo, as modificações, digamos assim, que essas aranhas foram passando ao longo da evolução e foram surgindo de tudo, né? Então, uma das coisas que eu lembro de ter visto que eu nunca entendi direito, aí se você puder me responder, as aranhas que imitam formigas. Porque isso eu já cheguei a ver, assim, um pouco em documentário, só que eu nunca entendi 100% isso, e parece que tem aranha que ela imita um grupo de formigas específico e, tipo, tem várias aranhas que tem esse parzinho, né, que imita tal grupo de formiga, assim, e assim vai. Uhum. Você teria como me explicar mais ou menos o que é isso aí, cara? Mimetismo é um dos meus temas favoritos, cara. Eu amo, sinceramente, eu amo essa relação. Você disse das formigas, né? Então, a maioria dos mimetismos, a aranha imitando a formiga, são para defesa. Porque as formigas, pode não parecer, mas os bichos correm de medo das formigas porque, primeiro, elas têm aquela armadura delas, né? Você vê que a formiga, ela tem um ferrão, ela tem a mandíbula, ela consegue morder, consegue picar, ela tem defesa química, ela joga ácido fórmico. Então, se você não é um tamanduá, você pode ter muito problema com formiga. E os animais geralmente evitam comer determinadas formigas. Então, a aranha pode parecer que pra gente ela é muito perigosa, mas os bichos não têm tanto medo assim de aranha, não. Principalmente uma papamosquinha da vida, uma aranha pequena, elas não são tão temidas desse jeito. E se elas imitam uma formiga, elas não vão ser temidas, mas elas vão ser evitadas. Então, na maioria das vezes, esse mimetismo é para defesa. Existem outros tipos de mimetismo, existe como um mimetismo agressivo, uma aranha que imita formiga para poder matar outras formigas iguais. Existe o mimetismo também o asmaniano, que é o neutro, a aranha imita a formiga para poder entrar na colônia e viver lá dentro. Não necessariamente ela vai comer a formiga, nesse caso ela vai comer outras coisas, tipo outros artrópodes que existem lá no meio, que são como colêmbolos,
Elas comem outras coisas e não as formigas. Existem vários tipos de mimetismo diferentes. Todos eles têm uma vantagem para quem faz o mimetismo, que é o mimético, o imitador, no caso. E tem o modelo, que é a formiga que está sendo imitada, e o operador, que vai ser o objetivo daquele ali. Então, vamos botar um exemplo aqui. Vocês conhecem formiga feiticeira? Aquela vespinha? Apesar do nome, ela é uma vespa, uma formiguinha colorida. Os bichos morrem de medo da formiga feiticeira. Porque ela tem um ferrão enorme. Se vocês já tiveram a oportunidade de ver ou ser picado por isso, é uma dor inenarrável. Então, os bichos já conhecem ela e evitam a qualquer momento. Se uma aranha olhar, uma aranha que não tem muita defesa, o jeito dela é fugir e pular, sair correndo, se ela tem uma defesa de se parecer com aquela formiga feiticeira, ela vai se proteger de antemão. O bicho vai olhar para ela, vai confundir com a formiga feiticeira e não vai comer. Então, eles são evitados por parecer. Às vezes nem tem perigo assim real, eles só enganam mesmo. Então, o mimetismo é a fake news dos bichos. E evolutivamente elas foram selecionadas. Isso é uma outra coisa muito difícil de entrar na cabeça, que é isso, eles são daquele jeito porque a evolução selecionou. Começou a aparecer com uma formiga, parou de ser comido. E é isso. Então, agora falando mais da parte das suas redes sociais, o conteúdo que você faz é muito voltado para essa parte de importância ecológica. Então, deixar claro que as aranhas são como outros animais que estão aí vivendo a vida delas e que simplesmente um medo, né, a fobia que as pessoas têm não deveriam impedir uma aranha de viver, basicamente. E também a parte da identificação. E essa parte da identificação, cara, teria como falar assim, mais ou menos, só passar por cima algumas aranhas comuns de casa que geralmente a galera pode se assustar e confundir, mas que não tem nada a ver, assim, não tem que se preocupar. Cara, na casa de todo mundo tem aranha pernalonga. Sem exceção. Aquela aranha é uma aranha pernudinha, ela é magrinha, ela é raquítica, ela é uma bolinha e tem pernões gigantes. Vocês vão achar atrás do armário, debaixo da cama, no teto. Elas com certeza existem na casa de vocês. Não adianta você ser a pessoa mais limpa do mundo, em algum lugar ela vai existir. Com certeza, e ela tá ali. E se ela tá gordinha é porque ela tá comendo mosquito. Ela tá ali na sua casa, não é à toa, ela tá comendo alguma coisa. É a treme-treme essa daí? Aquela. Treme-treme, tem vários nomes. São as Falcid. Elas são inofensivas também. A mordida delas dá só uma coceirinha de nada. Só se você pressionar ela contra o braço, não vai acontecer nada demais. E elas são super comuns. Acho que das aranhas de casa, ela com certeza existe na casa de todo mundo. Tem as aranhas cuspideiras, que são as citódes. Elas são muito parecidas com as aranhas marrons no olhômetro. Elas são pequenas, marrons e tem 6 olhinhos também. Mas elas são predadoras das marrons. Elas comem as aranhas marrons. Se a marrom der mole na frente dela, ela vai olhar. Ela cospe um jato com teia, com veneno, com um líquido gosmento. Elas predam principalmente aranhas. Elas são araneofágicas. São muito comuns em casa, muito confundidas. Quem tem jardim em casa, quintal, vai encontrar muito também aranha-lobo. São as da família Licosidae. Elas são muito confundidas com as aranhas armadeiras. Elas são marronzinhas, de tamanho médio. Elas também têm quelíceras vermelhas. Elas podem armar se você chegar muito perto. Mas elas, de novo, só são um problema para as baratas. Na gente, ela vai dar uma mordida um pouquinho dolorida, mas se você pegar na mão, se você pressionar ela, se você não mexer com ela, não vai fazer nada com você. É um jeito fácil, né? Eu acho que de diferenciar, no caso, essas aranhas-lobo das armadeiras é ver o cefalotórax, né? Geralmente, essas aranhas-lobo, elas têm duas faixas escuras acompanhando. O cefalotórax é onde as perninhas se ligam no corpo da aranha, tá, gente? Pra quem não lembra da escola. Mas é isso, você vê claramente, assim, duas faixas acompanhando a lateral aí do cefalotórax. Eu acredito que o ideal é você conhecer as perigosas. Se você conhecer as 3 perigosas, os 3 tipos de perigosas que tem aqui no Brasil, você descarta todas as outras. Faz sentido. Porque se elas são perigosas e todas as outras são inofensivas, você precisa conhecer as perigosas. Você descarta as outras. Boa. Melhor filtro, né? Você sabe como é que é a madeira? Você consegue identificar ela no olhômetro? Você consegue, né, já ter uma noção. É bom você ter noção dessa e você descarta as outras. E tem uma coisa que falam que as aranhas de teia, se você olha para a aranha, ela tá na teia, ela não é perigosa?
tem a sua verdade e pode estar errado também, porque se você achar uma viúva negra, ela vai estar na teia. Ela não é uma teia muito bonita, ela é uma teia irregular, fica no canto, assim, ela fica na vegetação, ela tá numa teia, não significa que ela não seja perigosa, entendeu? É uma coisa que falam muito, disseminam isso, mas tem a sua verdade quando tá falando das aranhas das teias regulares, são aquelas bonitinhas, que tem até o emoji da teiazinha bonitinha, aquela que todo mundo conhece. Você pensa na teia, você imagina aquela coisinha redonda, toda cheia de bandinhas. Então, se você encontra uma aranha ali, ela não vai ser perigosa. Esse é o caso da Maria Bola, que é uma aranha que tem no telhado de muita gente aí. Ela é preta com uma listra amarela, grande, e ela também só é um perigo para os mosquitos, não causa nenhum problema pra gente. Tem também a triconéfila, que é a aranha dos fios de ouro, ela é grande, branca, com pontinhos pretos, com branco também. Elas também são inofensivas. Essa tem a teia linda também, né? Você olha contra o sol, É, você vê um brilho dourado assim. lindas. Cara, tem muita aranha comum que são confundidas e mortas injustamente. Eu acho que é bom também falar daquela aranha de banheiro, né? A vermelhinha. Que Ah, com o pessoal se certeza. assusta muito, né? Porque o pessoal vê o formato, ela parece uma mini viúva negra pra muita gente. Nossa, confundem ela mais com a aranha marrom, cara. Ela é muito parecida visualmente, assim, se você não tem muita experiência. E é difícil explicar como diferenciar, porque as pessoas não vão ficar olhando pro tamanho de perna, pro formato de abdômen. Isso é complicado. São as Nesticodes rufus, a aranha caseira vermelha. Como é que eu sei que ela não é uma aranha marrom? Porque aranha marrom, você nunca vai encontrar aranha marrom numa teia aérea, a teia na parede, assim. Você não vai encontrar ela desse jeito. Você vai encontrar a aranha marrom, ela vive num chumacinho de teia, o chumaço como se fosse algodão esfregado no chão. Elas ficam nas frestas ali. Não vai ficar numa teia aérea voando ali, esperando um mosquito, uma mosquinha. Mais ou menos isso. Elas são muito parecidas. As pessoas confundem demais. E elas vivem em banheiro, elas são muito mais comuns que as aranhas marrons. O mais polêmico, caranguejeira. Um bicho gigante. Muita gente taca fogo, que acha que ela mata e ela pula no seu pescoço e ela faz tudo que for de perigo do mundo, mas não. Elas são grandes, elas são enormes, de verdade. Mas, no máximo, a mordida delas seria dolorida. O veneno delas não é perigoso pra gente, mas elas têm um quê a mais, um diferencial. Elas têm cerdas que são urticantes. Se você pegar esse bicho na mão, se você colocar ele contra a parede, ele se sentir encurralado, ele pode chutar cerdas em você, que são cerdas urticantes, elas coçam bastante, elas friccionam a perna no abdômen delas, e elas coçam mesmo e jogam em cima de você, a cerda, e coça muito, pinica bastante. Pode causar uma alergia aí, se for pro trato respiratório, dá uma complicação bem chatinha de se resolver. Mas não pegando o bicho, não vai ter motivo disso. Não tem que matar, elas não são perigosas, elas são um problema para as baratas. Se vocês não gostam de baratas, considerem não matar caranguejeiras. E é isso, basicamente as aranhas elas estão aí só para comer mosca e mosquito e barata na sua casa. Elas não querem, não tem nenhuma intenção com você. Eu acho que muito do filme da aracnofobia, que na época ficou em alta, né? E o pessoal acho que começou a ver as caranguejeiras como se fossem caçadoras de pessoas a qualquer custo e, sabe, tipo, até aquela cena que o cara tá, tipo, a casa pegando fogo e ele tá lutando com uma caranguejeira no porão, sabe? Tipo, uns negócios assim que, não só esse filme, como outros, né, coloca a aranha nesse lugar de, tipo, o animal está te caçando, né? Tipo assim, você especificamente, sabe? Umas coisas que fogem totalmente da realidade, Eu né? acho que isso, na real, é um estigma cultural que acontece com uma série de outros bichos que também posam pra gente um perigo, honestamente, muitas vezes ínfimo. Por exemplo, eu sei bastante, assim, eu lido mais com o ambiente marinho, eu tenho mais contato com esse tipo de coisa, e, por exemplo, o tubarão é um outro que sofre muito disso, é um bicho que a exorbitante maioria não vai nem chegar perto de você, não são muito perigosos, não são muito agressivos, mas também sofrem um estigma cultural, um preconceito completamente desproporcional ao que o animal realmente causa na gente. Bom, arriscando entrar um pouquinho nos bastidores aqui de como é feito o processo Ibiraçu, a gente ainda não começou ainda o mês das aranhas enquanto a gente grava esse podcast, mas até sair o podcast a gente ainda já vai ter experienciado como é fazer um pouquinho de divulgação científica com aranhas, então eu queria saber um pouquinho, acho que é uma pergunta interessante para a gente saber um pouquinho de você, como é que é fazer
fazer divulgação científica com aranha, especialmente com o preconceito que esses bichinhos sofrem normalmente, assim? Cara, eu sinceramente acho que aranhas são o melhor grupo para você fazer divulgação científica de bicho, porque muita gente tem medo e muita gente não sabe que são poucas as perigosas. Então, se você misturar ali, mostrar que elas são bonitinhas, mostrar como elas não são perigosas, mostrar que elas comem baratas, que elas comem mosquitos, que elas comem moscas, tem como você transformar esse ódio que as pessoas têm em amor. Tem como você transformar o medo em fascinação. E eu acredito que elas sejam o melhor grupo por isso. Primeiro, porque elas são muito abundantes, todo mundo já viu uma aranha na vida, e são de fácil de identificação, porque as espécies que são sinantrópicas, significa que elas vivem em ambiente urbano, elas são repetitivas, elas são as mesmas. Não são muitas as aranhas que se adaptaram às casas, e é um número menorzinho, as pessoas se confundem muito. Se você dominar o básico ali, você consegue ajudar as pessoas, conseguir proteger, prevenir de acidentes, acaba sendo um serviço de utilidade pública. Isso também estendendo para os escorpiões, você consegue ajudar as pessoas por foto, não tão confiável a nível de espécie, mas você consegue saber se o bicho é perigoso ou não. É bom para a pessoa se informar, para as pessoas se protegerem. Às vezes as pessoas têm medo, eu tenho filho em casa, o que eu faço? Essa aranha apareceu aqui. Ah, pisei nessa aqui em casa, ela é perigosa, podia me matar, e as pessoas têm esse medo. Então você consegue fazer uma divulgação boa, nunca vai faltar conteúdo para você. As pessoas enviam todo o tempo, tem a todo lugar, não falta demanda. E dá para trabalhar muito, porque tem muita informação, não falta. Eu diria que é infinito. Aproveitar aqui a deixa então e deixar um espaço para você fazer jabá para sua página do Twitter, né? Para quem tiver curioso, quiser acompanhar o conteúdo que você produz. Então, o meu arroba é esse nome difícil aí, Michelotto, com 2 T's, Michelotto, 8 legs, Michelotto 8 legs, que são 8 pernas. Eu uso principalmente o Twitter. Nesse momento de pandemia, eu dei uma pausa porque tô esperando a vida voltar ao normal, arrumar a cabeça para poder voltar ao ritmo que eu tinha antes. E eu faço no Instagram, eu faço a cópia do que eu faço lá, mas não é mais principalmente no meu Twitter que eu faço divulgação científica. E eu gosto de fazer thread é um fio informativo, eu faço bastante, eu gosto deve ter umas 70 lá, se eu não tiver ativo, você pode ler as threads, elas estão no fixado, tem diversos assuntos, diversos grupos, tem sobre aranha, sobre escorpião, sobre fatores ecológicos, curiosidades, aranhas que voam, aranhas que limitam outros bichos, várias outras coisas, escorpiões de importância médica, várias coisas sobre aracnídeos, sobre alguns insetos próximos, interações ecológicas e tudo que eu já escrevi por aí estão lá nesse grande blog que é o Twitter. E no Facebook também você tem um grupo, né, de identificação de aranhas, né, especificamente de papamoscas, né, também se você quiser divulgar pra galera. Dá pra fazer, já jabá pra todo mundo, né? No Manda ver. Facebook tem um grupo chamado Papamoscas do Brasil, se vocês quiserem participar, vocês compartilhar os registros desses bichos. E a gente ajuda a conhecimento mesmo, a gente ajuda no conhecimento. Às vezes seu registro, você não sabe, mas seu registro é uma espécie nova, seu registro é um bicho introduzido, seu registro é uma coisa pela primeira vez no seu estado, você não sabe. Às vezes é um bicho tão comum que você tirou na sua foto na sua casa e você não sabia que ele podia ser um bicho novo. Seus registros valem muito. E eu recomendo demais usar o iNaturalist. O Henrique falou aí no começo. É uma plataforma de ciência cidadã, você joga seus registros de qualquer coisa, tanto lá no Facebook quanto aqui. Você pode acabar ajudando a ciência com uma foto que você tira na sua casa com seu celular, no conforto do seu sofá. Então é um aplicativo que você instala, né, para quem não sabe, e tem tanto para Android quanto para iPhone. Eu vou deixar o link para as duas, enfim, o link para esses dois modelos de celular lá no material auxiliar do blog. Então, para quem quiser baixar o iNaturalist, para quem não conhece, não só, né, para o grupo de aranhas, mas para plantas, fungos, enfim, qualquer ser vivo macroscópico assim, a gente consegue enviar fotos por lá. Enviar fotos. E também a gente pode deixar o perfil do Michelotto lá, que tá todos os projetos que ele faz parte da Natura, se quiser participar dos projetos para colaborar, né? E para você também que descobriu a gente agora, né, pela primeira vez, o Grupo Ibiraçu, a gente está presente em várias redes sociais, no momento principalmente no Instagram e no Facebook. É só pesquisar lá Grupo Ibiraçu, você encontra a gente.
E se você já conhece a gente e quer apoiar o nosso trabalho de uma forma um pouco mais consistente, pode tanto divulgar esse episódio para alguém que você acha que possa se interessar, como apoiar a gente financeiramente lá no Apoia-se, apoia.se. Só procurar lá também Grupo Ibiraçu. E lá você tem a oportunidade de conseguir alguns benefícios como apoiador, né? Como enviar perguntas, ter o seu nome lá no nosso site estampado lindão. E você ajuda a gente a produzir esse conteúdo, porque não é fácil, né? É bastante, enfim, envolve bastante tempo, bastante dedicação. Todos nós aqui trabalhamos em outras áreas também, então a gente acaba sacrificando um pouco do tempo de trabalho para tocar esse projeto. E você ajuda a gente a melhorar a nossa infraestrutura e a produção do nosso conteúdo. Se você ouviu esse episódio e sobrou alguma dúvida, não hesite em mandar pra gente. Pode mandar mensagem direta no Instagram, no Facebook. A gente vai tentar responder todas que a gente conseguir. Bom, agradecer então o Alexandre aí, cara, por ter participado, né, ter trazido esse conteúdo sobre todo esse conhecimento, né, sobre aranhas pra gente, né? A conversa foi super legal. E fica o convite aí também, cara, para as próximas vezes. Tá super bem-vindo aí. Pode chamar. E é isso, gente. Então, muito obrigado a todos que ouviram e até o próximo episódio do Ibiravoz.